Torcedor, a vitória não veio, o time até teve uma boa atuação, desperdiçou algumas oportunidades e quando você joga com um adversário do tamanho do nosso rival, não pode perder. Tem que ir lá e matar o jogo. Não aconteceu, o time deles, que não é bobo, muito pelo contrário, foi lá e conseguiu o resultado com uma certa ajuda da arbitragem. Mas agora é ter tranquilidade, mas principalmente apressar a questão de contratações. A gente pode até ter um time, mas precisa de ter elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. Solta a vinheta, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana que agora vai ser praticamente um mês inteiro sem jogos do Vasco, porque ontem mais uma decepção pro torcedor, mas a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, por isso que logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, a sua inscrição é importante demais, até porque agora a gente vai buscar muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que é importante você ser inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar, porque não tem canal com maior credibilidade aqui no YouTube falando de Vasco do que o canal Atenção Vascaínos. E o Vasco ontem jogando no Maracanã, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, buscava apenas uma vitória simples para chegar à decisão e não aconteceu. O time até fez uma boa atuação diante do Flamengo no Maracanã, o torcedor do Vasco esteve presente, apoiou o tempo inteiro, mas não conseguiu sair com a vitória. Ainda no primeiro tempo, você está vendo fotos da partida na tela, no primeiro tempo uma vacilada ali, jogada individual da Ayrton Lucas, a bola sobrou para o Pedro que de fora da área chutou, desviou no Jair e entrou fazendo o Flamengo 1-0. O Vasco foi ao ataque, teve algumas oportunidades e no escanteio cobrado pelo Piton, Capasso subiu mais do que a zaga do Flamengo e empatou a partida 1-1. O time foi para o intervalo, voltou no segundo tempo muito bem, teve várias oportunidades, mas não conseguiu matar. E aí, numa jogada despretensiosa, o Rodrigo perdeu a bola para o Matheus França e o Capasso fez pênalti, que para muita gente, você está vendo até uma imagem na tela, foi fora da área, mas o árbitro deu o pênalti, o VAR não chamou e na cobrança Pedro fez 2-1 para a equipe do Flamengo. O Vasco tentou buscar o empate, teve até uma grande oportunidade com o Andrei Santos, mas depois, mais uma vez, uma jogada que o árbitro não usou o mesmo critério, a bola sobrou lá na frente para o lateral Ayrton Lucas ficar cara a cara com o goleiro Del Jardim e fazer Flamengo 3-1 e fechar o resultado. E o técnico Maurício Barbieri, após a partida na coletiva de imprensa, foi perguntado sobre a escalação do Rodrigo, o volante do Vasco. Você está vendo algumas fotos do Rodrigo ontem, que fez uma bela partida, mesmo com o erro na questão do segundo gol. Rodrigo jogou muito bem e se não teria sido um erro não ter escalado o Rodrigo nos dois últimos jogos, contra a ABC e o próprio Flamengo no primeiro jogo da semifinal. Quem responde, o técnico Maurício Barbieri. A ideia de ter o Rodrigo de volta é porque o Flamengo é uma equipe que, por característica, joga muito por dentro. A gente tinha visto o último jogo e viu que em muitos momentos a gente estava segurando 4 defensores para marcar só o Pedro. E com isso eles criavam superioridade no meio e vinham construindo em passes curtos, a gente teve muita dificuldade. Então não foi só a entrada, a gente teve a entrada do Rodrigo, mas a gente adiantou o Piton e trouxe o Peck para fortalecer ainda mais o meio. Então em muitos momentos a gente atuou como se tivesse 3 zagueiros, o Léo de um lado, Puma do outro e o Capasso pelo centro, essa foi a principal mudança. E com isso a gente conseguiu tirar esse espaço deles de dentro, conseguiu pressionar melhor, conseguiu roubar muito mais bolas e criar, essa foi a mudança. E aí o grande desafio é porque quinta-feira era um outro jogo, que exigia outra coisa contra outro tipo de adversário. E a gente em 2 dias fazer tudo isso, ajustando no vídeo, andando no campo, só porque não podia desgastar até pela sequência de jogos, eu acho que foi um trabalho fantástico, que infelizmente talvez não vai ter o reconhecimento que deveria por conta do resultado, mas faz parte do futebol. Em relação a ter errado ou não, eu acho que é complicado eu avaliar, depois do resultado, se isso teria influenciado ou não. Pode ser que o Rodrigo tivesse jogado e o resultado não tivesse acontecido. E aí, para explicar melhor, eu volto a dizer, na quinta-feira era um outro tipo de jogo. Era um adversário que não ia duelar com a gente pela bola, era um adversário que a gente sabia que ia jogar mais recuado, mais retrancado. Então a ideia era ter jogadores
mais criativos, ou na posição do primeiro volante, ou pelo lado, como é o Marlon, jogadores que pudessem combinar e se associar melhor. Mas a gente não conseguiu fazer isso, eu falei naquele momento lá. Então, eu não carrego o peso de estar errado. Eu tenho certeza de que não funcionou, aquelas escolhas não funcionaram e que eu preciso buscar novas soluções contra esse tipo de adversário, de cenário e por aí. E como a gente sempre faz aqui no Bom Dia Gigante, logo depois de uma partida, chega ele, Jean Faísca, com análise exclusiva aqui no Bom Dia Gigante para falar o que ele achou dessa derrota do Vasco para o Flamengo por 3-1. Faz a análise aí, Jean. Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem o Vasco acabou sendo eliminado do Campeonato Carioca. Um placar pesado, 3-1, o Vasco acabou perdendo para o seu rival. E olha que dá aqui pra gente enumerar várias questões que fizeram o Vasco perder. Erros individuais em jogos de tão alto nível, como o Vasco errou individualmente no primeiro jogo, que hoje completa aí uma semana, e também no jogo de ontem. É óbvio que se você joga contra uma equipe tão qualificada tecnicamente, acaba ficando difícil. O que eu levo de lição pro restante do ano e também com a eliminação na Copa do Brasil é que o Vasco ontem, o seu banco, mais uma vez, recheado de garotos da base. Quase que um banco sub-20, cheio de garotos com um monitor para cuidar desses garotos, que é o Nenê. Então fica bem claro a necessidade que o Vasco tem de contratar. O Vasco precisa de jogadores para o meio de campo, urgente, 1 ou 2 jogadores, e o Vasco precisa de 1 ou 2 atacantes. Atacante de beirada e alguém para brigar pela posição com o Pedro Raul. Eu não estou dizendo aqui que o Pedro Raul a partir de agora é descartável, porque o Pedro Raul é o artilheiro da equipe, é o líder em assistências, só que o Vasco precisa de um atacante para mudar às vezes o modelo de jogo do Vasco. E hoje nós não temos ninguém no elenco que possa fazer isso. Eu, particularmente, acho que o Figueiredo poderia ser testado ali para alguns jogos. Agora, o Barbieri ontem deixou claro que não imagina assim. E só para terminar aqui, o Barbieri faz até agora um bom trabalho no Vasco. Ontem eu acho que ele errou. A partir da hora que o Marlon Gomes ficou e o Barros entra na equipe, eu não entendi absolutamente nada. Eu não posso deixar de fora o destaque da seleção brasileira sub-20 e colocar outro jogador sub-20 para jogar na mesma posição. E o Vasco agora só entra em campo contra o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter praticamente um mês pela frente para poder fazer a preparação visando essa partida. A janela de transferência fecha no dia 3 de abril, então o Vasco vai ter que buscar contratações para melhorar esse elenco. E o zagueiro Léo, capitão do time, ontem na Zona Mista, falou sobre essa questão do Vasco ter apenas o Campeonato Brasileiro pela frente, se isso pode ser fundamental para o time fazer uma boa campanha. Com a palavra, o zagueiro Léo. Olha, a gente tem que tirar o que tem pela frente e o melhor que a gente tem, que é o Campeonato Brasileiro. Felizmente é o que a gente tem de melhor. Vamos dizer que é a nossa Copa do Mundo, a gente vai dar o máximo nessa competição. Não queríamos estar fora da Copa do Brasil, não queríamos ser eliminado hoje. A gente não queria isso, mas foi uma coisa que aconteceu. O que requer da gente agora é trabalhar focado num campeonato que é muito importante pra gente, pro Vasco da Gama, pro torcedor, e para todo esse projeto que está se criando dentro do Vasco, né? É o campeonato que tem, não tem muito que ficar, né, falando. Felizmente, cara, eu de coração, tô com o coração partido por estar fora da Copa do Brasil, por ter perdido hoje, mas a vida tem que seguir, a vida tem que ir para frente, não, igual eu falei, não botar a cabeça no buraco, levantar a cabeça, continuar trabalhando, que essas 38 rodadas brasileiras é muito importante para o Vasco da Gama. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Sub-20 do Vasco fez um amistoso neste fim de semana no CT de Caxias contra a equipe do Bangu, ainda na preparação principalmente para o Campeonato Carioca. O time já estreou na competição, mas esse amistoso nesse fim de semana contra o Bangu venceu por 3-0, gols de Raí, Paixão e Marlon Santos. A equipe volta a campo no dia 26 contra o Nova Iguaçu. E neste fim de semana tivemos vários jogos da base forte do Vasco,
Ontem, no domingo, tivemos 3 partidas envolvendo categorias diferentes. O Sub-16 do Vasco jogou a 4ª rodada da Copa Rio e venceu o Magiense por 10-0. Já o Sub-13 e o Sub-14 jogaram a 3ª rodada da Copa Rio e venceram o Serrano, o Sub-13 por 5-0 e o Sub-14 por 3-0 contra o mesmo adversário. Já no sábado, muitas partidas, muitos gols sendo feitos pelas categorias de base do Vasco. O destaque para o time Sub-11, que jogando mais uma rodada da Taça Edilson Silva, venceu o Bangu por 25-0. E a Vasco TV transmitiu a estreia dos times Sub-15 e Sub-17 na Copa Rio. Os dois times enfrentaram o Serrano de Petrópolis. O time Sub-15 venceu de virada por 2-1. Já o time Sub-17 venceu por 7-0. E um dos destaques dessa partida foi o Meia Lucas, que veio do Sport no ano passado, fez 3 gols no jogo e ele fala sobre esse início de temporada no Vasco, em que ele vem atuando muito bem. Curti muito o trabalho nos treinos, muita dedicação. Queria agradecer a todos que vêm me ajudando até aqui e aos treinadores que vêm botando confiança em mim. Queria mandar um abraço para o pessoal de São Paulo, Cidade Tiradentes, a família que sempre está torcendo por mim e sempre me apoiando. Dá muita confiança pra gente, a gente está treinando bastante nos treinos para pegar confiança e isso ajuda a dar muita confiança pra gente. Agora continuar a focar que tem muito mais pela frente ainda. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer novamente o técnico Maurício Barbieri. Primeiro, ele vai falar sobre essa questão do Vasco ter 2 eliminações muito rápidas pela frente, primeiro na Copa do Brasil na quinta-feira e ontem na semifinal do Campeonato Carioca. E também essa questão do Vasco ter apenas o Campeonato Brasileiro pela frente, se vai ter que mudar o planejamento, porque o Vasco vai ficar praticamente um mês sem jogar uma partida oficial. Fala, Barbieri! Eu acho que tem 2 recortes, né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida, mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje, em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar. Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico, no mesmo local do campo, no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que, olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos não podendo contar com muitos jogadores, não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase, então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer
bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer. Isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde, tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. E a outra questão é sobre reforços, até porque o Vasco ontem ficou claro para todo mundo que tem até um time, mas falta elenco para poder buscar jogos maiores no Campeonato Brasileiro. O Vasco só tem essa competição pela frente, são 38 rodadas e o Vasco tem um foco muito grande de se manter na parte de cima da tabela, quem sabe buscar competições sul-americanas. Mas para isso vai ter que reforçar o elenco. E o técnico Maurício Barbieri responde sobre essa questão do elenco do Vasco, que precisa de reforços, mas principalmente para o setor ofensivo, se esse é um setor de maior desequilíbrio no elenco do Vasco. Fala, Barbieri. Olha, eu acho que levar toda a falta de efetividade só por essa questão não seria justo, né? Teve a questão de que a gente jogou aí 5 decisões em 14 dias, como eu falei do Pedro Raul, todos também cansados, isso atrapalha, né? Você conseguir chegar inteiro, você conseguir chegar mais lúcido para definir os lances. Eu acho que essa sequência de jogos atrapalhou, porque não foi só o Pedro que teve oportunidades, outros jogadores tiveram oportunidade, o Puma teve uma oportunidade fantástica ainda no começo do jogo. Eu acho que isso, sem dúvida, também pesou, contribuiu, talvez a ansiedade por fazer o resultado. Eu acho que na montagem do elenco a gente tem conversado, a gente não escondeu que ainda não considera que esteja tudo fechado, tem uma série de circunstâncias e a gente tem mais alguns dias aí para ver o que a gente vai fazer de movimento, tentar entender, a gente conversa diariamente e a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer. Esse, o técnico Maurício Barbieri, eu pergunto a você, torcedor. Acredita que o Vasco vai ter todo esse período antes da estreia do Campeonato Brasileiro? Tem que fazer uma preparação puxada e principalmente reforçar o elenco? Precisa ver quantos jogadores para ter um elenco melhor, até porque a janela fecha no dia 3 de abril, tem pouco tempo por aí, mais ou menos 15 dias, o Vasco tem que buscar contratações para reforçar não só o time, mas também o elenco. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo quantas contratações o Vasco precisa fazer para o seu time principal e também para o seu elenco para reforçar esse time visando o Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua participação, comenta aqui embaixo. E o que você achou do jogo de ontem? O Vasco atuou bem? Não atuou bem? Como é que foi a sua visão para essa partida contra o Flamengo? A sua opinião é muito importante aqui no canal Atenção Vascaínos. E o Vasco não vai jogar esse tempo todo, mas a gente não vai parar de trabalhar. A gente vai trazer sempre as principais notícias do Vasco com muita credibilidade. Jornalismo esportivo feito com qualidade e credibilidade você só encontra aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que é importante você ser inscrito no canal, acionar o sininho das notificações e, claro, deixar sempre o like nos nossos vídeos porque ajuda bastante e compartilhar. Tudo isso é de graça, não custa nada. Você também pode acessar o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno e tem também as nossas redes sociais, que está sempre atualizada, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Ótimo restante de segunda-feira, hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!